noite. É com grande alegria que estamos aqui reunidos para adorar e engrandecer o nome desse Deus que é dono de tudo, é maior que tudo. E para iniciar esse culto, eu acho que não há forma mais adequada do que conversando com Ele, orando e falando com esse Deus que estamos aqui para glorificá-lo. Queria convidar os irmãos para que a gente fique de pé e juntos a gente venha falar com Ele e em seguida louvar por meio da música e com os nossos corações um louvor verdadeiro que o Senhor aceite. Pois então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade muito preciosa de estarmos aqui hoje para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós não somos dignos de fazer nada e quem somos nós, meros pecadores, mas mesmo assim o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós. E só isso, sendo só, já é mais do que suficiente para que a gente esteja na tua presença, para render louvor e render glórias a ti, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós somos pecadores e estamos destituídos da tua glória. Mas obrigado, meu Deus, por ter enviado o teu Filho. Senhor, fala aos nossos corações, nos prepara por meio do louvor, por meio da tua santa e maravilhosa palavra. Quebranta os nossos corações para que venhamos aceitar as verdades eternas da tua palavra, Senhor. É isso que nós estamos aqui clamando a ti. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pois nós não somos dignos de nada. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz. Paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com poder na sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, teu vento sopra em mim, tudo eu dou a ti. Outra vez cantarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus,
Glória a Deus, Jesus, o nome todo-poderoso. Diante dele as trevas estremecem. Jesus diz que bem-aventurados aqueles que viram, que não viram, mas creram. Um salto de fé é o que nós precisamos fazer. Saltar um salto de fé. Nos jogarmos no abismo do desconhecido. Mas ao invés de cairmos, nós somos levantados. Não por méritos próprios, mas pela honra e pela glória e pelo poder do Senhor. Vamos ler o nosso introito bíblico, vamos fazer nossa leitura bíblica. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos juntos? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com a alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Obtendo o alvo dessa fé que nos é imputada. A salvação da nossa alma. Que isso seja verdade nas nossas vidas e que a cada dia nós mostremos na prática a teoria que é aplicada em nós. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E que Deus maravilhoso é esse, que venceu a morte. Venceu a morte e o diabo, o inimigo, nada pôde deter aquele que é digno da nossa adoração, aquele que criou todas as coisas. E Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. E isso deveria nos constranger na presença dEle. Ele morreu por nós. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama
Amém. E é esse nome que é poderoso, que nos possibilitou que estivéssemos aqui hoje. Através da sua morte, através do seu sangue, através da sua vida, é que nós também temos vida. Se Jesus viveu, nós vivemos com Ele. Se Ele morreu, nós morremos com Ele. E se Ele ressuscitou, também nós ressuscitamos. Esse momento ele é dedicado para ofertas à casa do Senhor. Nós temos nossos projetos como juventude, ainda estamos planejando melhorar o nosso ambiente de culto, e no momento é o que nós temos em mente. Se você não puder trazer alguma oferta, aqui na frente nós também temos o Pix da igreja, que é o e-mail da igreja. Também temos a opção de transferência. Então, se você entender em seu coração que assim você deve ajudar a obra do Senhor, que assim seja. Amém? Essa canção nos faz refletir a grandeza do Senhor. Que possamos refletir que não é nada sobre nós e que é tudo sobre Ele. E que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, também é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Deus nos abençoe mais uma vez, que aquilo que estamos expressando diante de Deus, que a adoração possa chegar ao trono dele e ele, por misericórdia, lançar sobre nós essa noite bênçãos. Esse momento nós separamos para orar e eu imagino que você deva ter alguns motivos de oração específicos seus, pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelos seus amigos. E é bom que você, nesse momento, interceda por eles. Como igreja, eu gostaria de pedir algumas razões, né? Pelos pastores, pelas lutas espirituais que temos. Estamos falando do projeto missionário lá do Solar dos Lusitanos e vamos precisar da juventude nesse projeto. Se prepare para trabalhar lá também. Que aquilo que tanto sonhamos, que a expansão do reino de Deus através da nossa igreja possa ser iniciado. Temos um projeto também que vai acontecer em pouco tempo. Esperamos que Deus nos conceda a abertura dessas portas, que é dos nossos vizinhos aqui no Calhau, Alcançar Calhau, o Altos do Calhau, Quintas do Calhau. Nós precisamos anunciar Jesus ao nosso derredor, para que Deus possa ser conhecido mais do que já o é, mas não queremos que apenas conheçam, queremos que o entendam e aceitem a participação dessas pessoas no chamado de Cristo ao seu reino. Então nós precisamos disso. Esses são os pedidos de oração. Se você se sente à vontade para orar com quem está do seu lado, faça isso. Recline a sua cabeça agora com quem está ao teu lado. E vamos orar, vamos interceder por esses pedidos. Amém? Ó Deus, obrigado por estarmos louvando e bendizendo o Teu nome. Nessa noite, Senhor, sabemos que o coração de cada um daqueles que aqui estão adorando e bendizendo o Teu nome está agora posto diante de Ti. Ouve o clamor dos seus corações, o lamentar das suas almas, para que possam ser supridas todas as necessidades, abençoados todos aqueles que eles estão clamando, muitas das vezes por lembrança, outras por nome, pessoas da família, distantes. Senhor, sabemos que quando batemos a Tua porta é porque necessitamos da Tua ajuda. Isso acontece todos os dias. Somos dependentes Teus, somos escravos Teus e temos prazer de fazer a Tua vontade. Por isso te revela a cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, os pastores, abençoa os projetos, ó Deus, da mocidade, da juventude, abençoa os projetos da Tua igreja de evangelismo. Faz, ó Deus, com que o Teu reino se expanda. Dá-nos, ó Deus, a responsabilidade, mas também a autoridade, como Tu deste aos Teus discípulos, de anunciar o Teu evangelho e fazer o Teu nome ser glorificado onde quer que passemos. Cuida de cada detalhe e continua conosco nesse culto que estamos lhe prestando. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Creio que todos nós tivemos um dia bastante corrido, mas nós devemos agradecer ao Senhor porque estamos aqui para servi-lo.
Como seria bom se essas cadeiras estivessem todas ocupadas, né, Ivo? Mas os eleitos estão aqui. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Meus queridos irmãos, como o pastor Marcos colocou, nós temos alguns desafios. Como responsável da área de missões, nós temos alguns desafios para o próximo semestre. E nós precisamos da ajuda de vocês. Sozinhos podemos fazer? Podemos, mas a carga fica pesada? Fica. Quem sabe, se tiver mais 2 braços, 3, 4, alguns outros braços para nos ajudar, no que diz respeito à evangelização do nosso projeto de plantação da nossa igreja. Esteja orando, nós estamos realizando, pensando algumas coisas, nessa semana nós vamos colocar em papel, e eu creio que daqui a alguns dias nós vamos estar já trazendo para a igreja. Meus irmãos, nós vamos refletir um pouco hoje sobre aquilo que nós falamos que temos. E alguns dizem assim, eu tenho bastante. Outros dizem assim, eu tenho pouco. Outros dizem assim, eu preciso ter mais. E tem pessoas que dizem que não tem. E a fé. Como é que está a sua fé? Como é que está o grau, a porcentagem da sua fé? Como é que você tem exercitado esta fé? E nós vamos refletir um pouco sobre isso essa noite. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia, ou então conecte sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas 3 versos desse texto. Nós vamos estar refletindo sobre esse texto. Hebreus 11, de 1 a 3. A palavra do Senhor diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém. Vamos orar? Eterno Deus, te suplicamos a orientação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para expor a Tua palavra e para entender a Tua palavra. Que todos nós que estamos aqui, aos nossos que vão assistir, ó Pai, esta mensagem e o culto que estamos prestando a Ti nesse momento, que a Tua palavra fale em seus corações, assim como irá falar aos nossos corações nessa noite. Que este ambiente esteja, ó Pai, simplesmente pronto para ouvir a Tua voz, e que nada possa vir atrapalhar a transmissão da Tua palavra. Perdoe meus pecados, esconde-me atrás da Tua cruz, em Cristo Jesus. Amém. Como é que nós estamos trabalhando com a nossa fé? Como é que nós estamos tratando a nossa fé? Será que nós estamos tendo muita fé? Será que nós estamos com pouquíssima fé? Ou será que nós estamos precisando ter fé? São tantas as questões que são levantadas e pensamentos são colocados em nossas mentes sobre isso, por tudo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, aquilo que está no nosso redor. Antes de tratar sobre este assunto, gostaria de trazer um pouquinho a parte sobre o pano de fundo desse texto, desse livro. Nós somos sabedores que Hebreus não tem um autor definido. Até hoje é uma incógnita o autor de Hebreus. Hebreus foi escrito lá entre 67 e 69. A ênfase do sacerdócio levítico e nos sacrifícios, bem como a ausência de qualquer referência aos gentios, respalda a conclusão de que a epístola se destinava à comunidade de Hebreus. Outra coisa é que o escritor dessa epístola, ela enfatizou a superioridade do sacrifício de Cristo,
fez de uma vez por todas sobre os sacrifícios levíticos repetidos e imperfeitos que eram observados no templo. A Epístola aos Hebreus é um estudo que contrasta as provisões imperfeitas e incompletas da antiga aliança, dadas sob a liderança de Moisés, e as provisões infinitamente superiores da nova aliança, fornecidas pelo supremo sacerdote perfeito, o Filho unigênito de Deus e Messias, Jesus Cristo. Apenas para que a gente possa entender um pouco mais sobre esta carta. Meus irmãos, como é que a gente pode definir a fé? Como é que você pode definir? Como é que você pode determinar e dar um conceito para esta palavra? Fé. Existiu alguns anos atrás uma febre, né? Era camisa fé, era boné fé, era calça fé, era meia, era sapato. Tudo que você via por aí era fé. Eu acho que o mundo já estava preparando para o que nós estamos vivendo esses dias, né? Nós estamos vivendo pela fé. Então, a fé era vista estampada em tudo que é canto. E falada em tudo que é canto. Mas como é que nós podemos definir esta palavra? Como é que você poderia tratar e dar uma definição para essa palavra? Essa palavra é oriunda de uma palavra grega chamada pitis, que é encontrada no Novo Testamento, tem tanto um uso subjetivo também como uso objetivo. Como uso subjetivo, ela diz respeito ao ato de crer, como encontrado nas passagens em Romanos 1, 16 e 17, e capítulo 10, versículo 17. Mas quando nós tratamos com uso objetivo, por outro lado, tem a ver com aquilo que é crido, frequentemente mencionado no Novo Testamento como a fé. E em Hebreus 11, esse texto que nós lemos e esse capítulo que se estende, todos os cristãos são chamados a viver pela fé. Interessante que o escritor de Hebreus, ele inicia falando sobre o que é a fé, mas no versículo 2 e 3, ele tem uma terminologia bem no início sobre pois pela fé. Pois pela fé. Primeiro ele diz que a fé é a certeza daquilo, das coisas que se esperam. E uma convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, nós cremos em Cristo, né, Carlinhos? Mas a gente não vê Cristo, né, Ivo? Mas nós temos a certeza que Ele existe, né, pastor Marcos? É isso que isso tem a convicção e a determinação do que é a fé. Mas o autor, ele vai tratar sobre essa terminologia, sobre pela fé. A primeira parte que ele diz que pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. E isso ele quer falar do capítulo 10. Os antigos deram bons testemunhos pela sua fé. Eles deram bons testemunhos. E o capítulo 11, ele vai falar sobre alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram fé. Mas também falando sobre fé, ele vai falar no versículo 3 que nós entendemos, só conseguimos entender esse universo pela fé, como ele foi criado. E ele foi criado pela palavra, o Logos. Nós vimos quem teve aqui na aula de domingo passado com o pastor Rubem, ele falou muito bem isso. Deus disse, criou isso, cria aquilo, cria, então o Logos, a palavra, então pela fé foi criado. E nós entendemos que isso foi criado porque pela fé, se fosse pela nossa, só apenas pela razão, nós não íamos conseguir entender isso. Por isso que há questionamentos e questionamentos sobre as várias galáxias e várias outras situações que possam existir nesse mundo, pela questão racional. Mas nós entendemos que tudo foi feito e está plenamente perfeito, porque nós cremos em quem fez. E nós sabemos que a maneira de como foi feito, as coisas visíveis que nós podemos pegar, palpar, sentir, e as coisas invisíveis é aquelas que nós não conseguimos ver com nossos próprios olhos, mas elas foram feitas. Meu pai que dizia assim, meu avô, na verdade, dizia, tenha medo daquilo que você vê, não tenha medo daquilo que você não enxerga, porque o que não enxerga não é para você, é para outra coisa. Tenha medo daquilo que você vê.
Então nós devemos ter fé naquilo que nós estamos, e naquilo que não apenas vemos, mas também aquilo que nós não vemos. E a palavra trata sobre isso. Os leitores dessa epístola de Hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo e depositar sua confiança naquele seu líder, Moisés. Confiavam em coisas visíveis deste mundo, não nas realidades invisíveis de Deus. Em lugar de se deixar levar para o que é perfeito, a maturidade, estavam retrocedendo para uma perdição. Capítulo 6:1, capítulo 10:39. Agora, se nós pararmos para observar isso aqui, meus irmãos, infelizmente, a igreja evangélica de nossos dias, infelizmente a gente fala porque é o que a gente está percebendo, deixa de crer e acreditar e quer agora ter só as questões palpáveis, as realidades que ela consegue enxergar. Não consegue viver pela fé, não consegue viver e confiar em Deus. Há uma falta de confiança em Deus, infelizmente. Nós podemos observar isso até pelas que nós ligamos a nossa TV e assistimos, ouvimos, ligamos o nosso rádio, onde você tem uma questão de som e você para ouvir algumas mensagens, você vê que tem algumas questões distorcidas. Então nós devemos ter cuidado com isso. Meus amados irmãos, este tema da fé se conecta com o capítulo 10, onde o escritor ele está apresentando o princípio da salvação, que é pela fé, e de que os santos nomeados no capítulo 11 são exemplos desse princípio da salvação. Pessoas que foram salvas pela fé, que creram em Cristo Jesus pela fé. Nós vamos agora passar por uma descrição, a descrição dessa fé. Versículo de 1 a 3, nós já acabamos de ler, e não se trata de uma definição. A gente não quer trazer uma questão de definição, mas é uma questão de descrição do que ela faz e como essa fé funciona nas nossas vidas. Como é que ela funciona? E a verdadeira fé bíblica é aquilo que nós queremos trazer nessa noite. A fé bíblica daquilo que nós cremos não consiste em um otimismo cego. Não consiste. Nem em um sentimento forçado do que eu espero alguma coisa. Também não é uma concordância intelectual à doutrina. Não é isso. Certamente não é crer apesar das evidências, pois isso é uma superstição. A verdadeira fé bíblica, meus amados irmãos, é uma obediência confiante às Escrituras, à palavra de Deus. Apesar do que vivemos, apesar do que passamos, apesar das consequências, mas é crer nas Escrituras. O que acontece é que a cada dia que passa, a juventude evangélica tem se afastado das Escrituras e vivendo as suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, esquecendo que a Escritura é a nossa prática, nosso almanaque, aquele que é a nossa bússola, aquele que nos orienta a vida cristã, a nossa vida de fato em todas as áreas. É isso que nós devemos compreender. É isso que nós devemos colocar em prática. Essa fé que o autor inicia falando sobre a certeza das coisas que se esperam, a convicção bíblica, a fé salvadora, a fé bíblica, trata sobre a obediência. E como é que está a sua obediência à palavra? Como é que você tem tratado a palavra de Deus no que diz respeito a obedecê-la? Será que os meus atos, os meus costumes, as minhas práticas estão correspondentes ao que a palavra de Deus nos diz? Aqui, se você discorrer todo esse capítulo, ele vai te trazer exemplos de homens que com a sua fé foram testemunhos vivos de Deus na vida de outras pessoas, de como Deus agiu em suas vidas. Será que as pessoas estão nos vendo assim? Será que as pessoas estão nos enxergando desse jeito? Será que eu tenho sido testemunho para as outras pessoas? Porque a fé trata isso também.
Essa fé, ela funciona de maneira bastante simples. Deus fala, nós entendemos e cumprimos. Nós ouvimos a sua palavra, nós confiamos em sua palavra, nós agimos de acordo com a sua palavra, a despeito das circunstâncias e consequências que possam acontecer. Mas a palavra de Deus é o centro de nossas vidas. Aquilo que Deus nos fala, com a fé que nós cremos e sabemos de quem Ele é, nós obedecemos a sua palavra e nós seguimos. As circunstâncias, meus amados irmãos, podem ser impossíveis. As consequências podem ser até assustadoras, desconhecidas. Mas ainda assim obedecemos a palavra de Deus. Ainda assim ela é o centro da nossa vida. Ainda assim ela continua sendo a nossa bússola, a nossa direção, a nossa ordem de fé e prática. É tão bonito essa frase, né, pastor Marcos? Mas será que ela está sendo realmente o seu jeito de viver? Aquilo que você tem praticado? Existe um termo dentro dessa palavra que nós acabamos de ler, que é uma palavra grega chamada upostasis, que é traduzida como garantia, e ela aparece 2 vezes nesse texto. No versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir, e das coisas que existir, das coisas que não são visíveis, que é traduzido como uma expressão exata daquilo que foi existir, uma expressão à existência. Também ela é falada como semelhança de Cristo em Deus. E no capítulo 3, versículo 14, ele é processado garantia como o capítulo 1, versículo 1. O termo se refere a uma essência, um conteúdo real, a realidade em oposição da mera aparência. Ou seja, a fé, então, ela fornece uma terra firme. Você consegue sentir firmeza naquilo que você crê, em que nós estamos esperando e cumprindo a promessa de Deus. Qual a realidade que estamos percebendo com essa pandemia é a inconstância. Alguns dias atrás, creio que você que está aqui, ou então você que está em casa, você participa de alguma célula da nossa igreja, nós trabalhamos um roteiro que falava sobre isso, a inconstância que os Gálatas tinham naquela época, e Paulo estava se preocupando com essa inconstância. E a pandemia trouxe a vida cristã uma inconstância, a inconstância com o medo do vírus, uma inconstância com a responsabilidade cristã, uma inconstância com a vida cristã, a vida de comunhão. Infelizmente, trouxe isso. E a terra firme, e a firmeza, é aquilo que nós cremos, e aquilo que nós confiamos, e a palavra de Deus, que é a nossa terra firme, aquilo que nós confiamos, aonde está? Longe de ser nebuloso ou incerto, a fé é mais sólida a convicção possível. A fé é a presente essência de uma realidade futura. É crer no presente daquilo que você vai viver amanhã. Essa é a fé. É crer no que hoje você está crendo, naquilo que uma coisa futura que você nem é incerto para você ainda, mas que para Deus já existe. Eu gostei da aula do Rubem domingo passado, e eu concordo e eu penso daquele jeito. Deus é eterno e para Ele não há tempo mesmo. Deus não é passado e Deus não é um futuro, Deus é um hoje. Minha filha Anne, que tem vezes que traz umas perguntas que deixa a gente meio assim, mas tem vezes que eu deixo ela mais complicada, viu, Gabi, do que tu sai da sala lá da EBD. Mas, a mesmo jeito que Ele está te olhando assim, hoje, Tiago, Ele te olha no futuro.
Ele nos olha na eternidade. Amém? Ele nos olha na eternidade. Ele é o nosso Deus. Ele é eterno. Nós que somos finitos, incertos, inconstantes, é que nós queremos colocar tempo para o nosso Deus. Não. Não é assim, não. A fé é a presente essência de uma realidade futura. Ele é o nosso Deus. O comentarista bíblico Aris Ribe, ele vai tratar essa fé desse texto, de Hebreus de 1 a 3, resume em 3 partes: a certeza, a convicção e o testemunho. A certeza, o termo traduzido, significa literalmente servir de escora, de sustentação. Podemos dizer que ter fé está seguro das coisas que se esperam, está ancorado naquilo que você espera. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas serão cumpridas. É crer e confiar e se segurar e estar apoiado por Ele. Essa é ter certeza. A convicção quer dizer de persuasão íntima. É a convicção íntima dada por Deus de que Ele cumprirá o que prometeu. Ele cumprirá. A presença no coração da fé recebida de Deus é a convicção suficiente que Ele cumprirá a sua palavra. E nós não devemos ter medo, e não devemos... Será que a gente vai duvidar do que Ele cumprirá? Será que Ele está cumprindo a sua palavra? Será que ainda resta tempo da sua volta? Um dia desse eu acordei de madrugada, eu perdi o sono um pouco, e eu fiquei assim. Você já parou para ouvir o silêncio já, Carlinhos? Já conseguiu ouvir o silêncio? E eu parei e ouvi o silêncio, eu disse assim, como será a vinda de Cristo? Né? Se Cristo volta agora, eu parando assim, para pensar algumas coisas, como será a sua volta? Ou seja, a convicção que nós temos que Ele voltará, a certeza que Ele voltará, viu, Ismael? Ele vai voltar, amém? A palavra dEle está se cumprindo, está se cumprindo a cada dia, a cada minuto, a cada hora, e as coisas estão acontecendo. E eu não consigo olhar e ver pessoas que parecem que não está nada, parece que as coisas que estão ao seu redor, parece que não está nada acontecendo, está simples, está de boa. Não. As promessas dele estão se cumprindo, aquilo que ele prometeu está se cumprindo, ele está retornando. Ele virá buscar a sua igreja, amém? Eu creio nisso. A convicção que nós temos é dada por Ele. Ele cumpriu e Ele vai cumprir a sua promessa. Além disso, ele trata sobre o testemunho. É importante em Hebreus 11, aparece não apenas no versículo 12, mas também 2 vezes no versículo 4, uma vez no versículo 5, uma vez no versículo 39. Resumo. Hebreus 12, 1. E nós vamos ler esse texto. Hebreus 12, 1. Chama uma lista de homens e mulheres de grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O testemunho, a tão nuvem de testemunha, são testemunhas para nós, porque Deus testemunhou para eles. Deus se fez presente a eles. E a sua vida é uma base de testemunha para nós. Aí a gente para um pouquinho. E a sua vida? E a minha vida? A gente está vendo ali o bebezinho. Quem ele vai olhar depois e vai dizer, e vai tratar de uma testemunha?
a Escritura trata que essas pessoas, eles são exemplo de testemunha da sua fé para nós. E quem amanhã vai olhar e vai dizer, ó, pastor Marcos era um exemplo de testemunha para mim. Aquele pastor que passou na Igreja Batista do Calhau, aquele homem era um exemplo de testemunha para mim, da sua fé. Será que as pessoas vão dizer isso de mim? Pare um pouco para pensar sobre a sua vida hoje. Eu estou dizendo hoje porque eu não posso dizer amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer comigo nem com você. Eu quero que a gente esteja tudo bem, viu? Não acontece nada, tudo tranquilo. Mas eu não sei, mas o que vai acontecer? O que pode? Que hoje, será que as pessoas podem dizer isso? Aquele irmão lá é um exemplo, tem uma testemunha viva da fé, de que ele crê no Deus dele para a minha pessoa. Como é que a gente tem feito isso? Porque a gente olha para a Escritura e a gente vê exemplos de pessoa, os heróis, Abel, Abraão, Moisés, os israelitas lá em Canaã, Moisés e tantos outros homens. Paulo, né, os apóstolos. E aí? Homens que foram um exemplo de fé, testemunharam. E hoje nós estamos aqui, nós devemos agradecer primeiro a Deus e também àqueles homens que não se venderam. E como aplicação, meus queridos, conforme o Catecismo de Wittenberg, de 1563, a verdadeira fé é definida como: a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu, por pura graça, não só a outros, mas também para mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação. Somente os méritos é dado a Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Esta é a fé. Esta é a fé que Hebreus está escrevendo aqui, está trazendo aos nossos corações. Essa convicção, essa certeza, esse testemunho, essa fé que vem através por meio do Evangelho. Jamais o homem entenderá, jamais o homem poderá exercer e colocar em prática se o Evangelho não chegar no seu coração. E ele entender que ele é um pecador e carece urgentemente da graça de Cristo, que livra, que justifica, que limpa de todo o pecado. Só por meio do Evangelho que nós conseguimos exercer e colocar essa fé em prática. Portanto, como eu fiz essa pergunta lá no início, como é que você tem exercitado essa fé? Como é que você tem colocado em prática? Ou apenas a sua fé está como um quadro pendurado numa sala, num quarto, ou num local de uma galeria, onde só você olha e você fica contemplando. E você não tem praticado, você não tem colocado em prática. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos imperfeitos. Mas o Senhor nos chamou por causa disso, porque nós somos imperfeitos. Obrigado porque o Evangelho nos trouxe a clara convicção de quem Tu és e dos nossos erros para urgentemente precisar que a Tua graça viesse nos alcançar. Aqui nós estamos, Senhor. Sei que há momentos, há circunstâncias que nos levam a fraquejar a nossa fé. Muitas vezes há murmurações, indignações, iras. Podemos chegar até blasfemar, mas pedimos perdão. Nos perdoe. Perdoe porque somos imperfeitos.
Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão desta juventude. Tem compaixão da tua igreja Batista do Calhau. Obrigado pelo que o Senhor tem trabalhado na tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem usado homens e mulheres para um aprendizado alicerçado nas Escrituras, para que possamos crescer conforme a tua palavra. Muito obrigado por tudo, ó amado Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós. Em Cristo Jesus. Amém.